Será um possível substituto do Luciano Juba? Vamos conhecer hoje no vídeo um pouquinho do Jajá. Jogador muito jovem ainda, falar um pouquinho sobre o currículo dele, em quais regiões do campo ele pode atuar, inclusive vou utilizar aqui alguns campinhos. Jogador que na verdade ainda não foi anunciado, dependendo do momento do vídeo ele pode ter anunciado, pode ter sido descartado, mas é um nome que vem sendo muito veiculado para ser um reforço do esporte que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, o esporte de Anderson Moreira. Vamos ver um pouquinho na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar do Jajá, para falar do possível reforço do esporte para a sequência da temporada. Será que ele vai ser um substituto do Luciano Juba ou não? Em que regiões do campo o Jajá pode atuar? Falar um pouquinho sobre o currículo do atacante Jajá. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Também você pode acompanhar guia tático da Série B. Já falei sobre algumas equipes, inclusive sobre o esporte do Anderson Moreira, você pode acompanhar por aqui. Falei do Criciúma, do Tencate, outras equipes, o Vila Nova também, do Claudinei, você pode acompanhar também o guia tático da Série B. E bora já falar um pouquinho sobre esse possível reforço. No momento que eu estou gravando o vídeo, o nome do Jajá foi muito vinculado já a uma possível contratação, né, possível reforço para o esporte, mas não foi anunciado ainda. Na verdade, nas últimas horas até perdeu um pouquinho a força, mas enfim, vou trazer esse vídeo aqui, falar um pouquinho do que ele pode agregar ou não a esse esporte, um esporte que vem sendo muito bombardeado em questões de tentativas de tirar o Luciano Juba da equipe pernambucana. O Luciano Juba que vem sendo o principal destaque ali da linha de frente, ao lado do Love, ao lado do Jorginho. Vamos ver o que pode ser de fato ou não essa presença ali do Jajá à frente, se ele pode tapar esse buraco ou não. Já tem aqui um campinho mostrando como é o ataque do esporte hoje, né? Os três homens de frente do esporte. Então tem o Love lá na frente, tem o Fabrício Daniel pelo lado direito e tem o Juba pelo lado esquerdo. Na verdade a configuração na prática não é tão assim, mas vamos lá, os três atacantes do esporte hoje são esses. O Juba, e aí eu vou trazer aqui um outro campinho com a área de atuação desses jogadores, principalmente do Juba e do Fabrício Daniel. Por que Juba e Fabrício Daniel? O Jajá é um atacante de lado, né? O Jajá não vai fazer a função de um 9, de maneira alguma. E aí eu coloco aqui as possibilidades do Jajá. O Jajá, em toda a carreira dele, ele atuou pelo lado direito e atuou muito mais pelo lado esquerdo, pelo lado que hoje é ocupado pelo Luciano Juba. Só que tem um problema aí, e tem a parte técnica também que eu vou deixar para falar depois. Mas o problema principal, o Juba, ele tem uma função muito importante, principalmente pela participação do Igor Cariús, né? Olhando a estrutura desse esporte comandado pelo Anderson Moreira, o Igor Cariús às vezes virando um ponta e o Juba caindo um pouco mais para dentro. Isso, acredito que o Jajá, claro que o Anderson pode tentar modular um pouco o jogador, reformular um pouco o Jajá, mas o Jajá não tem tanto essa característica de cair para dentro. É um cara que sempre busca o fundo. Jajá é um cara que atua na ponta esquerda e é canhoto. Então, normalmente ele vai buscar um pouco mais o fundo. Enfim, Juba ele entra ou pode ir também um pouco mais à frente. A área de atuação do Juba é essa aí, caindo pelo meio também, caindo pelo corredor central. Pelo lado direito tem o Fabrício Daniel, um pouco mais fechado, um pouco mais ali pelo lado direito, caindo para o meio em alguns momentos sim, mas tá aí, a área de atuação desses dois jogadores, onde o Jajá poderia atuar, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, mas principalmente pelo lado esquerdo, por isso que eu estou destacando aqui o Jajá do lado esquerdo, no corredor esquerdo. É um cara que é canhoto e joga pela esquerda normalmente. Ele, falando um pouquinho sobre características do Jajá, o Jajá é um cara leve, é um cara que tem velocidade, que puxa muito para o 1 contra 1, só que ele tem algumas limitações para definição. Então, ele não define, ele não finaliza tão bem assim, como a gente vê o Juba finalizar tão bem. Em alguns momentos, a gente pode até ter um Jajá, até por ser atacante, pelas diversas oportunidades que ele pode ter, finalizar bem. Mas ele é um cara que tem alguma limitação na finalização. Mas duas principais características boas dele, velocidade, leveza, ele tem um bom drible, ele tem um bom 1 contra 1, que poderia ali ter agregar alguma coisa ao esporte, mas é basicamente isso. Falando sobre a minha opinião sobre o Jajá
falando o currículo dele, Atlético Paranaense, inclusive ele pertence ao Atlético Paranaense, passou pelo CRB, passou pelo Cruzeiro e estava no futebol russo. Acho que pode ser um bom nome para o Sport. Não é um nome que vai estar à altura do Luciano Juba. Acho que é difícil o Sport encontrar alguém à altura do Luciano Juba nesse momento, no meio de temporada, num cara que vai se transformar uma figura tão importante quanto o Luciano Juba. Em relação à utilidade, ele pode ser muito útil. Acho que para nível de Série B, o Jajá é um jogador interessante. É um cara que tem potencial de drible, tem potencial de velocidade, só que tem um problema aí. Já comentei isso e vou repetir. A estrutura do Sport no ataque normalmente, o Juba vai um pouco para dentro e o Igor Cariús, que é o lateral esquerdo, vira um ponta esquerdo. Vai ter muito conflito ali entre o Cariús e o Jajá, caso o Jajá venha aí para cobrir esse espaço do Luciano Juba. Se é que o Luciano Juba vai sair durante essa temporada, durante esse meio de temporada. Bom lembrar, o Luciano Juba tem um final de contrato só no final da temporada, só que ele pode terminar assinando um pré-contrato ou pode até sair durante essa janela aí, caso o Sport receba alguma oferta para o Luciano Juba não sair de graça. Mas acho que tem alguns pontos pró, sim, do Jajá, no sentido de o Sport vai ter que encontrar alguém para esse lado esquerdo. O Jajá pode ser um bom nome, mas olhando, se o Sport, na melhor das situações, conseguir permanecer com o Luciano Juba, o Jajá no máximo vai ser uma opção ali para alguns jogos pontuais, para alguns jogos que o Luciano Juba não estiver disponível. Competir tecnicamente, o Jajá não compete com o Luciano Juba, tem algumas características diferentes, mas o principal problema, na minha opinião, é esse conflito que pode ter entre o Jajá ocupando muito um espaço onde hoje o Igor Cariús aparece muito. Acho que esse é o grande problema de uma possível chegada do Jajá, um problema para o Anderson Moreira tentar resolver. Queria que você deixasse aqui a sua opinião, o que você acha sobre isso, tudo que você espera. Será que o Jajá vai ser anunciado? Será que o Jajá não vai ser anunciado? Como eu comentei logo na abertura, estou gravando o vídeo no momento onde o nome do Jajá foi muito veiculado, onde o nome do Jajá circulou demais. Impossível o reforço para o Sport nessa temporada. Queria que você deixasse aqui a sua opinião também. Vou ficando por aqui, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho também. Você acompanhar o guia do Brasileirão, né? O guia tem equipes da Série A, equipes da Série B e Série C também. Você tem algumas das principais equipes aí do Brasileirão aqui no canal também, fazendo um guia tático dessas equipes, inclusive a do Sport, que você pode acompanhar aqui. Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Até a próxima.